Paz do Senhor, igreja. Amém? Acho que o frio está deixando o pessoal um pouco fraco. A paz do Senhor, igreja. Noiva do Cordeiro, amém? Povo lindo e abençoado. Estamos então com essa missão, incumbidos aqui pelo nosso pastor André, de trazer uma palavra hoje aos corações. Mas essa palavra certamente Deus já rasgou o meu coração. E o que cabe a mim é somente compartilhar com a igreja o que Deus já falou comigo, né? Então nada mais é do que compartilhar o sacode que Deus me deu. E certamente a gente vai sair daqui hoje um pouco mais pensante, um pouco mais entendendo a palavra de Deus, para crescermos na presença do Senhor. E para isso eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. Peço à mídia aí que todo o apoio. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 15. Amém. Aleluia. Mídia, pode usar a versão Almeida, revista corrigida. Amém? Amém. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, vem estar conosco, certamente o Teu Espírito já está entre nós. Que a Tua palavra venha ser frutífera em nossos corações. Queremos obter a fé, e essa fé vem pelo ouvir a Sua palavra, Pai. Queremos sair daqui fortificados, para que a Sua palavra venha, Pai, nos direcionar, nos nortear o caminho que devemos traçar, Pai. Esteja conosco durante esta palavra, que esta palavra venha nos alimentar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vemos aqui um texto onde o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, e nessa passagem, o apóstolo Paulo está indo pela terceira vez visitar aquele povo com a intenção, obrigado, meu irmão, com uma intenção, com o alvo, com o objetivo de fundar uma igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo aqui dá-nos um exemplo de motivação. O apóstolo Paulo estava dizendo para que eles não se preocupassem em me pagar, em me dar uma hospedagem, em me dar uma boa alimentação, não. Dentro desse texto, o apóstolo Paulo explica que a motivação dele está indo até a igreja de Corinto era para levar um alimento, mas um alimento espiritual. Era para fortalecer realmente a fé daqueles irmãos, daquele povo de Corinto. E, para tanto, ainda dentro desse texto, eu quero dar um título para esse texto. Qual é a sua motivação? Eu quero falar hoje, pastor William, e igreja, eu quero falar para líderes hoje. Ué, mas como assim? Quem acha que não é líder em área nenhuma aí? Sinta-se presenteado hoje. Todos nós somos líderes, porque basicamente temos que liderar as nossas emoções, nossas decisões, nossos sentimentos. Quem tem filho, lidera filho. Então todos nós, certamente Deus reconhece uma liderança em cada um de nós. E essa palavra é para estarmos alinhados com a nossa motivação, a motivação firmada em Cristo Jesus. E esse texto nos traz algumas riquezas, algumas direções a serem dadas nesse sentido.
Qual está sendo a minha motivação? Esse texto, onde diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro as vós outros. A motivação de Paulo não estava em bens terrenos, assim como eu já citei. A motivação de Paulo ali, o apóstolo Paulo, estava plenamente firmada realmente em semear no reino de Deus, em servir aquele povo, em dispersar o amor de Cristo sobre aquelas almas. Não diferente dos dias de hoje, ao qual devemos estar com essa motivação, direcionado 150% em dispersar o amor ao próximo. Seguimos adiante, onde eu vou citar aqui 3 situações. Citei a primeira, a segunda também diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Apóstolo Paulo está dizendo aqui que não se preocupem comigo, meus filhos, eu é que me preocuparei com vocês. Eu é que darei o alimento para as vossas almas, para estar realmente firmado na palavra. Terceiro ponto que me chama a atenção e que eu trago para a igreja, onde diz assim o versículo: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo deixa bem claro que ele dará tudo de si, para que aquele povo cresça no Evangelho de Jesus. Vemos a caminhada de Paulo, a sua jornada, e realmente ele se gastou para aquele povo. Ele se gastou, se doou para a obra de Deus. Uma comparação, eu li isso uma vez num livro e me chamou a atenção. Deus espera de nós que sejamos parecidos, uma metáfora como se fosse uma vela, onde nos gastaremos, iremos nos consumir para abrilhantar, trazer a luz para a vida do nosso irmão próximo. É isso que Deus espera de nós. Precisamos realmente, nessa semana agora em especial, começamos aí o retorno das células, que é uma ferramenta absurdamente divina, vamos dizer assim. Eu amo esse ambiente. É algo realmente para a gente evangelizar Angra dos Reis afora, estado afora, nação afora. E para isso a gente precisa realmente se gastar. Eu ainda conversava com o pastor William ali antes de começar o culto, e conversando sobre isso, né? Sobre célula, sobre família que está ali, que está aqui. Vamos ligar para aquele irmão, vamos ligar para aquele casal, vamos buscar, vamos abraçar. É isso que Deus está esperando de cada um de nós, né? Abraçar realmente. Até se emocionou o pastor William quando a gente começou a falar o amor pelas almas. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nos envolve o nosso coração, meus irmãos, a gente vira um bebê chorão. Chora por pessoas, porque a nossa missão é amar pessoas. Precisamos amar, precisamos multiplicar o amor de Cristo para conosco, porque o amor dele é incomparável, é indimensionável, não tem como dimensionar. Pecador que somos, momento a momento, pensando, falando, agindo, pecamos. E mesmo assim vemos a mão de Deus, minuto a minuto, nos sustentando. Esse é um amor incondicional. E é esse amor que precisamos multiplicar com a motivação certa. Seguindo adiante, meus irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vou entrar numa linha aqui que no final a gente vai conseguir entender por um todo esta palavra. Deus assim nos promete e nos fala de galardão, um prêmio. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, também nos diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A palavra de Deus deixa bem clara inúmeras vezes sobre a Bíblia, que Deus promete um galardão para aquele que tiver as suas boas obras. E para isso temos o entendimento que Deus assim nos aguça
a deixar uma boa obra para obtermos um galardão. Abra um parênteses, o que é galardão? Ainda não conseguimos descobrir isso. Eu me atrevo a dizer, será que é um condomínio 5 estrelas no céu? Uma cobertura, pastor? Não sei, né? Mas se é de Deus, é algo maravilhoso demais. É algo que a gente não consegue imaginar. Mas Deus promete isso, o galardão para todos nós. E para você ver como é que é tão especial o cuidar de Deus, a estratégia que Ele tem para conosco. Nós, seres humanos, é quase involuntariamente a gente agir por alguma coisa que, se a gente for bem, a gente vai ganhar um galardão, ganhar um prêmio. Todas as áreas da nossa vida é assim. Grandes empresas fizeram grandes pesquisas e chegaram na conclusão que, se ela motivar o seu funcionário, com certeza ele irá produzir mais. Aí surgiu as participações de lucro, as comissões, né? Grandes vendedores aí, às vezes não tem nem salário, vive só com a comissão. A estratégia que as empresas tiveram, né, de fazer aquele funcionário exercer o teu trabalho da melhor maneira, né, ser o mais fiel possível, fazer e executar a tua atividade de uma forma plena. Já faz parte da natureza humana isso. E Deus também nos aguça dessa maneira. Ele nos prometeu um galardão, um prêmio, se fizermos boas obras, se realmente arregaçarmos as nossas mangas e abraçarmos as pessoas, cuidar de pessoas, zelar por pessoas, caminhar junto, ajudar de qualquer maneira. E nossas obras também, ministerialmente também falando. Liderando uma célula de qualidade, envolvido com vontade, buscando ser um líder de célula, amém? Buscando se envolver na casa, na obra de Deus, se envolvendo como um levita, como um pregador, investindo na sua obra. Deus espera isso da gente, e Deus promete para a gente um galardão. O que significa galardão? Recompensa por serviços relevantes. É uma espécie de prêmio, uma distinção pela realização de algum trabalho. Mas a palavra de Deus também fala sobre salvação. E eu quero agora comparar salvação e galardão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu posso ser salvo e posso não ter o galardão. Ou eu posso ser salvo e obter um galardão, amém? E para isso eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 com a igreja. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse se receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, também diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça nos favorecendo, nos abraçando. A palavra de Deus explica que galardão e salvação são coisas totalmente diferentes. Palavra de Deus. Pergunto para a igreja, quem quer obter o galardão, a salvação e o galardão? Dá um glória a Deus aí. Amém. Vamos almejar isso, igreja. Vamos realmente prosseguir para o alvo. Quero tentar simplificar alguns exemplos para a igreja, para a gente entender um pouquinho melhor. Recompensa que nos motiva dia após dia. Eu falei aqui sobre a questão das empresas, né? Que prometem participações de lucro, estão sempre aguçando alguém. Na palavra de Deus a gente também vê isso. Rei Davi, que até então naquele momento era um menino Davi, pastor de ovelhas, foi solicitado para que ele levasse o alimento para os seus irmãos que estavam numa guerra.
com os filisteus. Davi chega lá para levar esse alimento para os seus irmãos, se depara com o exército de Israel com muito medo. De um lado, o exército filisteu, gigante Golias, afrontando o exército de Israel, todo mundo apavorado. E Davi chega ali, aquele menino novo, tentando entender o que estava acontecendo. E na palavra de Deus vemos que os soldados que estavam ali falaram para Davi. O rei Saul prometeu para o homem que enfrentar aquele gigante Golias e o derrotá-lo, prometeu N recompensas, não pagar mais imposto, nem você, nem a sua geração, terras, prometeu a filha do rei como a sua esposa. E vemos ali nessa palavra, nessa porção da palavra, que Davi se encorajou, encheu o coração de vontade. E vemos ainda que ele saiu perguntando para alguns outros essa confirmação, para saber se isso era verídico, era verdadeiro. Será que se eu ganhar se eu derrotar aquele gigante, eu vou obter esses prêmios aí, esses galardões, vamos dizer assim? E isso motivou a Davi, e a história de Davi é linda, que a gente já sabe. Fechar um parênteses, derrotou o gigante Golias, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quis dar um exemplo aqui, onde essa questão de Deus nos aguçar para algo, nos prometendo algo, se assim formos bem-sucedidos, já vem desde o início. E Deus está contando com a gente. Eu, quando criança, eu quero expressar algo engraçado. Eu tinha a minha família então era tinha poucos recursos, né? E para mim ter uma bicicleta era algo quase que um sonho. E eu pedia muito meu pai uma bicicleta, e chegou um dia, meu pai, eu muito ruim no colégio, sempre fui de esporte, de me envolver, e no colégio eu estava com as notas ruins. O meu pai fez isso comigo. Se você conseguir até o final do ano correr atrás dessas notas que você precisa e conseguir passar de série, eu vou te dar uma bicicleta. Era o meu maior sonho. Acho que eu tinha 12 anos, 11 anos. Meus irmãos, eu lembro até hoje. Eu caí para dentro do estudo, comecei a me envolver. Me dediquei o máximo possível, porque o meu pai tinha prometido para mim que eu iria ter uma bicicleta, ia ter um galardão. E era o que eu mais queria naquele momento. Eu me dediquei, me esforcei, consegui passar de série. Ganhei uma bicicleta. Lembro até hoje. Um dos dias mais felizes da minha vida. Mas para a gente ver que isso faz parte da gente. E o que Deus colocou em meu coração hoje para compartilhar com vocês é sobre isso. Deus está prometendo e garantindo que, se fizermos boas obras e essas obras forem aprovadas, obteremos um galardão. Além de entrar no céu de glória, além de entrar num lugar onde realmente viveremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, verdadeira felicidade, obteremos um galardão, ganhamos um presente de Deus. Aí eu pergunto para a igreja, buscar recompensa em algo é errado ou é certo? Não é errado, mas também não é certo, porque depende da minha motivação. Qual é a sua motivação? O que tem me motivado na minha vida com Deus? O que tem me motivado a ser um líder de célula, a ser um ministro do louvor, a ser um apoiador da mídia, enfim, um evangélico? O que tem me motivado a ser um cristão? Para obter o galardão conforme as nossas boas obras, Deus nos provará
fará algumas aferições para ver se realmente as obras que nós construímos continuarão firmadas depois das tais provações. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Esse texto deixa claro que existem dois tipos de fundamentos para erguermos uma boa obra. Esse texto fala de madeira, feno e palha. Mas Deus vai provar com fogo, então certamente a madeira, a palha serão consumidas. Fala também de um outro tipo de obra, que será edificada por ouro, prata, pedras preciosas. Certamente resistirão ao fogo. Qual é a obra que eu estou edificando? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, haverá um fogo que irá provar seu trabalho um dia. Vivemos isso semana a semana, dia após dia, Deus sempre nos provando. E quem tem sido eu mediante essa prova? Qual é a maturidade que eu tenho adquirido quando Deus tem me provado? Será que a primeira coisa que vem na minha cabeça é pensar em não ir mais à igreja? Será que a primeira coisa em vir na minha cabeça é não ir mais na célula, não participar mais? Ou sendo um líder de célula, não liderar mais? Porque provas virão. Nós somos limitados, meus irmãos, humanamente. E tudo de ruim que acontece, a gente bota atribuição automaticamente ao diabo, né? O diabo está se levantando. Nem sempre, meus irmãos. Às vezes é Deus te provando. É Deus te botando uma prova para saber se o que você tem se alimentado tem te sustentado. E às vezes, quando a prova vem, a gente já levanta a mão para o alto, já pensa em desistir, jogar tudo para cima. Nós somos humanos, somos falhos, somos limitados. E a primeira vontade que dá é de desistir. Aí faremos a diferença. Seguiremos avançando e construindo uma boa obra, fundamentada realmente. Meus irmãos, eu tive o prazer de um tempo atrás compartilhar uma palavra na consagração de domingo aqui na igreja. E eu citei um testemunho de vida, algo que Deus fez em minha família, que provou a nossa fé naquele momento. Não foi fácil. Eu tenho um filho hoje de 15 anos, e há 3 anos atrás, com 12 anos de idade, nós estávamos morando em Rio Grande do Sul, e esse meu filho começou a ficar doente, fraco, abatido em casa, e nós percebemos algo diferente. Levamos esse meu filho a um posto de saúde. Chegando lá, nós fizemos a consulta, e quando a enfermeira mediu a glicose dele, achou um número lá de 300 e alguma coisa. A enfermeira olhou para mim assustada e perguntou: ele é diabético? Na hora eu dei um estalo na minha cabeça. E ali começou um processo. Dali fomos orientados a ir para a Santa Casa da cidade. Resumindo essa história, nós ficamos 7 dias internados com ele. O açúcar dele estava muito alto por muito tempo, nós não sabíamos. Descontrolou todo o metabolismo dele. Ele poderia ter tido AVC, derrame, sequelas graves.
O médico chegou para a gente, depois de fazer vários exames, e falou que se vocês demorassem mais um dia para chegar aqui, o seu filho tinha morrido. Meus irmãos, o meu chão sumiu, porque nós somos assim, quem é pai e mãe sabe disso, né? Acontece com a gente, mas não mexe com nossos filhos, não. Dói demais. E nós fomos provados nesse momento. Naquele momento ali em Rio Grande, uma terra que eu amo, até deve ter alguém assistindo a transmissão aí, já manda um abraço. Nós estávamos muito envolvidos com a obra de Deus. Nós já pastoreávamos ali, estávamos decolando ali, né, envolvido em tudo, vivendo uma vida com Deus linda. E de repente eu fui pego com essa situação, a minha família. O meu filho, que até para ficar com a garganta inflamada era muito difícil. Para pegar uma gripe era muito raro. De um dia para o outro ele passou a ser diabético. E não ficou só na diabetes, ainda descobriu um hipotireoidismo. Então meu filho com 12 anos foi diagnosticado com 2 doenças que humanamente são para o resto da vida e não tem cura. Eu lembro que eu fui para o corredor do hospital, quando o médico realmente deu o laudo e bateu o martelo. Eu fui para um corredor sozinho para desabafar, porque eu não poderia ainda, como pai, passar uma imagem fragilizada para o meu filho. E eu fiquei me perguntando, realmente, Deus me provando, o porquê que isso aconteceu comigo. Eu estou fazendo a tua obra, eu tenho abraçado pessoas, eu tenho me dedicado, eu tenho me desgastado, eu tenho investido na sua obra, eu tenho semeado na sua obra. E por que isso aconteceu comigo? Aí vem uma experiência que eu guardo o resto da minha vida. Uma voz muito nítida veio do corredor onde só tinha eu. Por que não com você? Você é melhor que alguém? Por que as coisas têm que acontecer com o vizinho e não pode acontecer com você? Meus irmãos, tomei um tapa, um soco no olho bem dado do Espírito Santo. E ali eu tive essa experiência de ter esse entendimento que Deus estava nos provando, para saber realmente como iríamos agir naquela situação. Pela misericórdia de Deus, entendemos isso de uma forma rápida e conseguimos continuar avançando. Deus me deu uma frase nesse dia: vamos avançando. O que está por trás dessa frase é: quando tiver tudo dando errado, está chovendo canivete, fiquei desempregado, meu filho está assim, está doente, a doença bateu na minha casa, eu vou continuar avançando em Cristo Jesus. Essa frase tem um significado muito forte para mim. E ali nós conseguimos, naquele momento, avançar e não se abalar. E o meu filho teve alta. Já se passou 3 anos. Meu filho tem 1,82 m, com 15 anos de idade, cheio de saúde. E essa experiência de ser curado ou não, vai ser uma experiência dele. Deus já falou com a gente. Porque se Deus curar, Deus será. Se Deus não curar, continuará sendo Deus também. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. Passamos por essa experiência, meus irmãos. E eu quero compartilhar com vocês, eu compartilhei com vocês, não para dizer que a nossa fé é maior ou menor, não. É para compartilhar que as provações da parte de Deus virão. E como estaremos preparados para entender as provações? Como eu estou preparado para quando eu receber a notícia que eu fui demitido? Vou ficar apavorado? Calma. Como ficarei ao receber uma notícia de que meu filho está doente ou eu estou doente? Calma. Deus está te provando. Amém? E eu quero também trazer, falando sobre motivação, temos um exemplo na Bíblia, na palavra de Deus, uma porção da palavra,
que está no livro de Atos, capítulo 8, para acompanhar comigo. Atos capítulo 8, versículo 9 ao 23, onde diz assim: Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria estava recebendo a palavra de Deus, a igreja enviou Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre que eu impuser as mãos receberá o Espírito Santo. Pedro, porém, o responde: O teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Resumindo esse texto todo, essa passagem, existia um homem chamado Simão, o mágico. E ele fazia mágicas, ilusionista, e aquele povo achava que ele era o máximo. Pedro chegou, começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo, o arrependimento, pessoas começaram a se arrepender e a se batizar, inclusive o próprio mágico Simão. Mas daqui a pouco, eu costumo até brincar com esse texto, né? Vem Pedro e João quebrando tudo, cuspindo fogo. Vem eles trazendo o Espírito Santo para aquele povo. E meus irmãos, quando o Espírito Santo vem e adentra em nossa vida, quando ele adentra em nossa casa, maravilhas acontecem. Paralítico volta a andar, cego começa a enxergar, a diabetes some, amém? As doenças desaparecem, a porta de emprego vai se escancarar, o casamento que está pelo um fio, ele restitui. Aquele que está afundado nas drogas, se liberta. Quando o Espírito Santo vem, ele abala tudo. E não foi diferente, quando o Espírito Santo chegou ali, através de Pedro e João, coisas maravilhosas aconteceram. E o Simão, o mágico, vemos aqui no texto que ele ficou tão espantado com aquilo. Olha a motivação errada. Se eu tiver também esse dom aí do Espírito Santo, fazer esse monte de coisa, eu vou ganhar muito dinheiro. Olha a motivação. Pedro, conhecido como um cara de pulso firme, dá logo não passa fora, né?
Você não é digno de ter a presença do Espírito Santo com essa motivação no seu coração. Início da mensagem, título da mensagem: qual é a nossa motivação? Qual é a sua motivação? Vemos exemplos aqui. Se tivermos com a nossa motivação alinhada e firmada com a vontade de Deus, grandes coisas viveremos, obteremos o galardão. Vemos também que se tivermos com a nossa motivação errada. Que motivação é errada, pastor? Eu estou almejando cargo, eu estou almejando posição, eu quero aparecer, eu quero tirar dinheiro deste proveito. Infelizmente, vemos ainda nos dias atuais alguns, infelizmente, escândalos envolvendo algumas igrejas, que vemos isso no dia de hoje. Pessoas que estão tentando se dar bem, usando a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, porque a motivação está totalmente torta, totalmente desalinhada com aquilo que Deus espera de nós. Hoje, Deus nos chama a atenção para estarmos alinhados, para estarmos com a nossa motivação realmente firmada na presença de Deus, naquilo que é reto, naquilo que é saudável aos nossos corações. E como saberei dessas motivações? Qual o caminho a ser trilhado? Existe um livro de 66 capítulos. Ele é considerado como o manual do ser humano, a bússola para quem está perdido, lâmpada para os pés, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a ser pai de verdade, a ser amigo, a ser um esposo, uma esposa de verdade. Nos ensina detalhe a detalhe para realmente vivermos uma vida de plena alegria. E ali está o segredo para estarmos alinhados com as nossas motivações. E precisamos entender, pois em paralelo disso tudo, eu estar alinhado com a minha motivação, eu ter a motivação certa ou errada, em paralelo a isso tudo existe o inferno. Existe um lado onde, momento a momento, tenta nos tirar do foco, tenta mudar a nossa motivação, tenta nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Uma palavra, um dia até compartilhei com Josué: não podemos trocar o propósito por uma proposta. Acho que é uma palavra muito conhecida, uma frase muito conhecida. Precisamos estar atento e entender qual é o meu propósito de vida, o que Deus quer para mim. Eu lembro que quando eu decidi voltar para Angra dos Reis, voltar para a minha terra, depois de viver 10 anos em outro estado, em Rio Grande do Sul, nós voltamos debaixo de uma direção de Deus. Provei, Deus, será que é isso mesmo? Então prova. Deus mostrava. Deus, será que é para voltar mesmo? Deus provava. Chegando aqui em Angra dos Reis, eu recebi uma proposta para trabalhar em outra cidade aqui no estado. E eu fiquei apavorado, né? Falei, como é que você me leva para lá e agora eu recebo uma outra proposta? Mas pelo salário, pela função, humanamente, é de Deus. O salário é bom, é de Deus. Nem sempre. Eu sei que aquela semana eu comecei a colocar diante de Deus, porque tinha um propósito de eu ter voltado para a cidade, e tem. E eu compartilhei com o meu pastor, o pastor André, esse desafio, né? E aí, o que eu vou fazer? Mas Deus falou em alto e bom som, fui instruído pelo meu pastor, né? Estávamos em oração, fizemos algumas provas com Deus, e Deus assim nos direcionou a não abraçar aquela proposta naquele momento. Meus irmãos, fiquei uns 4 dias sem dormir direito.
que loucura que eu estou fazendo. Compartilhei aquilo com uma ou duas pessoas e já me apavorei, porque as duas pessoas falaram, você é maluco. Numa situação dessa, um cenário desse, um salário desse você recusa. Mas naquele momento, meus irmãos, o meu coração estava ardendo por um propósito, não por uma proposta. E não foi fácil não. Não tem sido fácil não. Eu e minha família passando por alguns desafios, mas vencendo em Cristo Jesus. Deus sempre provando, momento a momento, que cuida, que zela, que ama, que está conosco. Tem provado isso. Fica no coração essa frase. Não troque o seu propósito por uma proposta. Às vezes, 99% a proposta é para tirar você do foco do seu propósito. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, se alguém tivesse uma experiência assim, com certeza, algumas mãos se levantariam. Porque a missão do inferno é tirar a gente do caminho, tirar a gente da motivação correta, é nos trazer confusão. O grande segredo é entender que a maior recompensa está em Cristo Jesus. Falamos aqui inicialmente de galardão, de recompensa, de prêmio, e é isso que Deus tem para nos oferecer, meus irmãos. Eu aceitei a Jesus agora, estou na igreja, então daqui para frente a minha vida vai ser bênção. Calma, vai ser bênção sim. Por quê? Você enfrentará as dificuldades, os desafios, as provas de uma maneira muito mais suave, porque Deus estará compartilhando com você. Ele carregará as suas dificuldades junto com você. Quando recebemos uma notícia, eu até me desconheci numa época, meu Deus, o meu filho está com diabetes. Como eu não sabia, não era conhecedor dessa doença ainda, meu Deus, o meu filho pode perder o pé, a mão, pode ficar cego, e realmente pode. Só que Deus, o Espírito Santo, nos envolve de uma maneira, meus irmãos, que a gente encara de um outro cenário, com outro ponto de vista, com uma motivação diferente, com uma coragem inabalável, uma fé inabalável. Decidimos avançar, independente de qualquer circunstância ou situação. Deus nos chama hoje para estarmos alinhados com a palavra de Deus, para estarmos alinhados com a motivação correta. Vemos um exemplo negativo demais, onde firmamos a nossa motivação em coisas erradas que saem da presença de Deus. Cada um de nós, todos nós temos muitos defeitos. Nós somos humanos. Um dos maiores defeitos que nós temos se chama ego, soberba. Todos nós temos isso, sem tirar e sem colocar ninguém. Como estamos administrando isso que é o segredo? Será que a minha motivação de estar envolvido na obra de Deus, na igreja, é para mostrar para alguém que hoje eu sou crente? É botar uma Bíblia grandona debaixo do braço e falar que hoje eu estou indo para a igreja, eu sou melhor do que você porque eu sou crente? Sua motivação está completamente errada. Ou será que a minha motivação é ter uma posição, é ter um cargo dentro da igreja e é aquilo que me importa? Porque eu toco, porque eu canto mais do que o outro, ou porque eu sirvo alguém melhor do que o outro, eu recepciono alguém melhor? Será que essa motivação tem nos afligido, tem nos atacado? Deus nos chama a atenção hoje. Essa palavra é para realmente sairmos hoje
coçando a cabeça, pensando, ruminando esta palavra, e estarmos alinhando as nossas motivações. O louvor pode me dar um apoio, por favor? E eu quero encorajar vocês nessa noite. Essa palavra não tem nada a ver comigo. Quando Deus falou ao meu coração para compartilhar com a igreja, Deus falou primeiramente comigo. As nossas motivações precisam estar alinhadas. Precisamos ser periódicos. Precisamos ter momentos de sentarmos e refletirmos. Espera aí. Será que a minha motivação de cultuar a Deus, será que a minha motivação de estar presente na célula, de fazer, de acontecer, estar alinhada com a vontade de Deus? Deixa eu amassar o meu ego, deixa eu amassar o meu eu. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Eu quero som. E eu quero desafiar você neste momento. Enquanto o Ministério de Louvor estará louvando a Deus, traga sensibilidade ao seu coração neste momento. Traga uma reflexão para si mesmo. Será que estou alinhado? Qual tem sido a minha motivação para estar louvando e adorando a Deus? Será que a minha adoração tem chegado diante de Deus? Será que o meu louvor, será que a minha vida tem se queimado para adorar a Ele? Eu quero convidar você, neste momento, no seu lugar mesmo, coloque a mão no seu coração. Eu quero ser palavra profética nessa noite. Pastor André, no último domingo, ministrou algo sobre isso, aonde é necessário, olha o peso da palavra, é necessário sairmos da zona carnal, entrarmos numa atmosfera espiritual, para recebermos os milagres que Deus tem para nós. Se doe, se queime na presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro. Aleluia. Faço tudo, mas vem novamente. Aleluia. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Oh, aleluia. Eu me rasgo, Aleluia. por inteiro. Oh, aleluia. Faço tudo, Em nome de Jesus. mas vem novamente. Aleluia. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar Em nome de Jesus, pelo Pai. fogo, Aleluia. não Em nome de Jesus. temerei na tua fumaça. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua igreja diante de ti, Pai. E nos despimos diante de ti, Pai. Rasgamos as nossas vestes diante de ti. E viemos pedir a tua misericórdia neste momento. Pai, na posição de servo do Senhor, eu declaro sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, Pai.
para que estaremos alinhados, Pai, às nossas motivações. Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, nosso orientador, nos direcione. Oriente o teu povo para que possamos estar fazendo, agindo conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Ajude-nos, Pai, a crescer na tua presença. Ajude, Pai, o teu povo a ser parecido contigo, crescendo de glória em glória na tua presença, Pai. Todo medo, toda angústia, Pai, tudo aquilo que possa me bloquear na tua presença, eu declaro agora em nome de Jesus, que todo bloqueio, tudo aquilo que possa impedir, Pai, as minhas adorações de chegar diante de Ti, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda a estratégia do inferno venha a ser desfeita, venha a ser aniquilada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que possamos sair daqui hoje com o coração fervendo, com o coração alegre, com a nossa fé inabalável e a nossa motivação aliada contigo, Pai. Espírito Santo, mais uma vez, traga-nos, sinalize-nos, Pai, aonde é necessário ajustar, aonde é necessário alinhar, o que é preciso fazer, como é necessário agir. Assim eu trago esta palavra de prosperidade, de encorajamento, de alegria à tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga glória. Glória. Diga santo. Santo, Ele é santo. Deus te convida essa noite a você ser um multiplicador de vidas, para você ser alguém que esteja voltado para ganhar almas. Wesley dizia a Deus: dê-me almas, porque senão eu morro. Nós devemos andar nas ruas clamando a Deus: é este, me dê este, me dê aquele. Eu quero almas, porque o Senhor tem te separado para uma boa obra. Ele tem te colocado como alguém especial. Você deve viver integralmente o seu chamado, independentemente de qualquer coisa. Você precisa estar fortalecido em Deus e saber que Ele está operando através de você.
A nossa vida tem sido entregue na mão de Deus todos os dias. Muitas vezes passamos por muitas dificuldades. Todos nós somos pais, sofremos angústias, dores, mas Deus tem nos sustentado. Ele tem dado da sua graça sobre nossas vidas, e por mais que a dificuldade esteja e seja grande, nós vencemos, nós suportamos. Deus tem lutado por nós. Ele contou uma história da sua vida, mas eu quero contar a história de um pai que entregou a vida de seu filho, não porque existia um trato, mas por um amor incondicional e profundo. Deus entregou a vida de seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, por você, por mim, por nós. Ele fez aquilo que o sofrimento para nós seria inconcebível, nós morreríamos juntos, mas Ele fez por você, Ele fez por mim. E nesta noite, nesta hora, Deus está te chamando para entregar a tua vida no altar do Senhor, para colocar a tua vida à disposição de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero almas. Qual é a motivação que existe no teu coração? O que te motiva de verdade a estar neste lugar? O que faz você ser diferente? O que Deus quer com você é algo muito além do que você possa imaginar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não por conta de cargos, não por conta de dinheiro, não por conta de status, não por conta de fama, mas porque eu quero te servir em espírito e em verdade. Deus quer te usar, Deus quer colocar sobre você o poder e unção do céu. Deixa Ele te usar, deixa Ele manifestar a sua glória sobre a tua vida. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós já seríamos consumidos, nós não estaríamos aqui. A graça e a misericórdia de Deus nos envolve todos os dias, e nós precisamos entender isso. Israel está em guerra, o mundo está em trevas, mas nós, o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo com a tua vida, fazendo com o teu chamado, fazendo com a unção que Deus derramou sobre a tua vida. Eu quero te convidar nesta hora, em nome de Jesus. Se você entendeu essa mensagem do chamado de Deus sobre a tua vida, e você quer colocar a tua vida à disposição do Senhor, saia do teu lugar e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Estaremos orando pela tua vida agora. Deus tem te chamado, Deus tem capacitado a tua vida. Ele entregou o seu filho lá naquela cruz por você. Ele não fez isso simplesmente para mostrar para o mundo que Ele era Deus. Ele fez isso por amor. E Ele quer você, Ele quer a sua vida.